Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as estratégias que eu utilizo para selecionar uma revista científica na qual eu queira submeter um artigo que eu conduzi. Eu considero a etapa de submissão de um artigo científico uma das mais esperadas, dentro da vida de um pesquisador. Depois do projeto ter sido elaborado, desse estudo ter sido conduzido, os dados terem sido coletados e discutidos, chega o momento de selecionar em qual revista científica o pesquisador vai submeter o seu trabalho. E eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes de começar a falar das 3 estratégias que eu utilizo, gostaria que vocês curtissem o canal, compartilhassem com seus amigos e ativassem as notificações. Conforme eu falei, as estratégias que eu utilizo, isso não tem certo nem errado, cada pesquisador tem as suas estratégias, mas nesse vídeo eu dividi essas estratégias em 3 grandes grupos. O primeiro grupo que eu vou falar para vocês é conhecer, é o mínimo que um pesquisador, um estudante de mestrado e doutorado deve saber, é conhecer as revistas científicas dentro da sua área. A minha área de atuação é fisiologia do exercício, então eu conheço as principais revistas dentro dessa minha área relacionada à fisiologia do exercício e medicina esportiva. E cada revista tem uma característica, então a gente deve conhecer as revistas mais prestigiadas, Nós devemos conhecer também o escopo da revista, qual é a área, qual é o tema que ela é mais devotada, tá certo? Nós também devemos conhecer a periodicidade de publicação, vou comentar daqui a pouquinho. É desejável também que o pesquisador conheça a taxa de aceite dessa revista. Ora, quantos por cento dos artigos submetidos que são aceitos? Isso é uma característica importante. Também nós temos a rapidez na primeira decisão, o tempo de publicação depois que o artigo foi aceito e, finalmente, se a revista cobra taxa de publicação, ou seja, se ela cobra do pesquisador um valor financeiro para o artigo ser publicado. Começando pelo prestígio da revista científica, eu trago para vocês aqui 2 exemplos dentro da minha área, ok? O primeiro exemplo é a revista oficial do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é Medicine and Science in Sports and Exercise. É uma revista tradicional dentro da área de uma importante sociedade científica, e quem é da área da fisiologia do exercício, educação física, medicina esportiva, certamente conhece essa revista. Uma revista também bastante prestigiada, com grande prestígio, é a British Journal Sports Medicine, que está aparecendo aí para você. É uma revista que publica revisões sistemáticas, meta-análises, artigos originais de importante impacto. É uma revista também que quem é da área da fisiologia do exercício e da medicina esportiva também conhece. Indo para o critério, dentro do escopo, é desejável que o pesquisador conheça o escopo da revista. Então, por exemplo, está aparecendo aqui para vocês o escopo da Medicine and Science in Sports and Exercise, que eu retirei do site dela. Isso é público, não é nenhum segredo. Então, olha só, para essa revista, o que ela deseja do pesquisador? Ela publica artigos originais, multidisciplinares, dentro da área de fisiologia do exercício, dentro da área de ciência do exercício, e esses artigos podem ser investigações originais, estudos clínicos e revisões, sobretudo revisões sistemáticas com meta-análise. Seguindo aqui, nós temos a periodicidade de publicação. Isso é uma característica importante, sobretudo se você tem necessidade de uma agilidade na publicação do seu estudo. Então, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma revista também tradicional dentro da área da educação física, a Research Quarterly for Sports, for Exercise and Sports, e a periodicidade dela, veja só, são 4 números por ano, portanto ela tem uma periodicidade trimestral. Se você tem um artigo de qualidade e se você deseja ganhar velocidade na publicação, certamente essa revista não é a melhor opção, considerando que existem revistas científicas com periodicidade mensal. Existem revistas científicas
principalmente aquelas de acesso aberto que tem fluxo contínuo, né? Então tudo isso deve ser sopesado pelo pesquisador. Nós também devemos conhecer, olha só, a taxa de aceite, tempo para a primeira decisão, né? Você manda o seu artigo científico, quanto tempo que os revisores demoram para fornecer a primeira decisão de aceite, de correções, que é o mais comum, ou de rejeite. E finalmente o tempo para a publicação. Repare que nessa revista, veja só, 25% dos artigos que são submetidos são aceitos. Então é uma taxa de aceite relativamente baixa. O tempo para a primeira decisão é de 4 semanas, de um mês. E depois de aceito, o tempo para a publicação são de 27 semanas, mais ou menos aí 6 meses. Né? Então essa característica é uma característica também que deve ser considerada pelo pesquisador. Olha só, uma situação bastante frequente hoje em dia é a cobrança de taxa de publicação pelas revistas científicas, sobretudo aquelas revistas de acesso aberto, né, onde o leitor não tem qualquer restrição para acesso aos artigos publicados naquela revista. Então, olha só, aqui são as taxas de publicações praticadas pela revista Frontiers in Physiology. Então, veja que o valor que é cobrado pela revista pode chegar até quase 3.200 dólares americanos, que pela cotação de hoje vai dar um pouco mais de 16 mil reais. É muito dinheiro para um pesquisador, para um grupo de pesquisadores, né? Considerando as condições da ciência brasileira, né, de baixos recursos financeiros e etc., e essa condição também deve ser sopesada pelo pesquisador no momento de submissão do seu artigo científico. Veja, nesse momento eu trago para vocês a Frontiers in Physiology, mas a gente tem várias outras revistas importantes que cobram taxa de publicação, né? Então isso deve ser novamente considerado, sopesado pelo pesquisador. Então esse foi o primeiro grande grupo de estratégia que eu utilizo. No segundo grupo eu coloquei aqui, olha só, utilizar métricas que avaliam a qualidade das revistas. Dentro da área de ciências biológicas e ciências da saúde, uma métrica muito importante e muito relevante para o pesquisador é o fator de impacto. O que é o fator de impacto? O fator de impacto mede, na verdade, uma medida que avalia como que os artigos publicados em uma determinada revista são citados. Como que calcula o fator de impacto? Por exemplo, olha só, quando for sair o fator de impacto de 2023, como que o fator de impacto de uma determinada revista em 2023 será calculado? Será medido o total de citações dos artigos nos 2 anos anteriores, publicados em uma determinada revista. Então, por exemplo, o fator de impacto de 2023 levará em consideração o número de citações de 2021 e o número de citações de 2022. E esse número de citações somado será dividido pelo número de artigos publicados nesses 2 anos, 2021 e 2022. E essa conta vai resultar no fator de impacto. O fator de impacto não tem limite, tá certo? Pode variar de 0 e não tem limite superior. Por exemplo, a Medicine Science em Sports and Exercise tem um fator de impacto por volta de 6, um pouco mais de 6. A British Journal Sports Medicine tem um fator de impacto acima de 15. Esses valores se referem aos valores do ano passado, de 2022, tá certo? Então isso deve ser conhecido pelos pesquisadores. Qual que é o sonho de consumo de qualquer pesquisador? É publicar o seu artigo em uma revista de alto fator de impacto. Essa que é a verdade. Então os pesquisadores, eles miram isso. Especialmente no Brasil, ou aliás, exclusivamente no Brasil, a CAPES, que é uma agência federal de fomento à pesquisa, criou um indicativo de qualidade das revistas, que é o QualisCaps. O QualisCaps é uma métrica que mede a qualidade das revistas exclusiva da ciência brasileira, tá certo? Se você perguntar para um pesquisador de fora do país, ele não tem nem ideia do que é o QualisCaps.
tá certo? E como que a CAPES classifica as revistas, né? Ela classifica de acordo com esses critérios que estão na tela aí para você, de A1 até Qualis C. Então, olha só, tem as revistas do extrato Qualis A1, Qualis A2, Qualis A3, Qualis A4, B1 até B5 e Qualis C, que na verdade o Qualis C não pontua para a avaliação do programa de pós-graduação. O Qualis CAPES, na verdade, ele foi criado para medir a produção científica dos programas de pós-graduação, tá certo? O Qualis CAPES foi criado para isso. Existem algumas universidades que utilizam o Qualis CAPES para medir a produção de professores, tendo em vista critérios de progressão e promoção, seleção de novos professores via concurso público, mas a CAPES deixa claro que o Qualis CAPES foi criado para a avaliação da produção científica brasileira. Eu, como pesquisador, eu não gosto do Qualis CAPES. Eu utilizo como métrica de avaliação das revistas científicas o fator de impacto. Esse é o meu posicionamento, mas eu entendo que para as outras áreas, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, o fator de impacto tem uma limitação e isso também deve ser levado em consideração pelos pesquisadores dessas áreas. E finalmente, o que me auxilia muito é encontrar uma revista via sites que faz isso para você, faz essa seleção de revista para você. Então, olha só, nesses sites que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você quais são, é possível procurar uma determinada revista colocando lá no campo de busca do site o título do seu artigo ou o resumo do seu artigo, ou a depender do site, ele vai requerer as duas informações, o título e o resumo. Dentro desse contexto, olha só, quais são os sites que eu utilizo? Tem o Journal Guide, tem o Journal Find da Scopus, que é uma base de dados, tem o My Journal Selector da Edans, tem o Journal Find da Elsevier, o Journal Find da Springer e o Journal Find da Wiley. Esses três sites, junto com o Journal Suggest da Taylor and France, são sites específicos. Nesses sites específicos, você vai ter acesso às revistas dessas editoras. Lembrando que a Elsevier, a Springer e a Wiley e a Taylor and France são editoras, tá certo? Então, dentro desses sites, você vai encontrar revistas científicas dessas editoras. Entretanto, no Journal Guide, no Journal Find Scopus e no My Journal Selector da Edans, você vai ter um campo de busca lá que vai encontrar revistas científicas de todas as editoras, incluindo essas que eu acabei de mencionar. Então pode ser uma estratégia. Eu, Cláudio, particularmente gosto muito do Journal Guide, é o que eu utilizo aqui geralmente na minha prática como pesquisador. Valeu? Então o que eu vou fazer para vocês? Todos esses sites, todos esses links que eu comentei aqui, desses buscadores de artigos científicos, o link do Qualis CAPES, e etc., eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.